vamos falar da diferença entre tema e tese. Tema é o que a banca dá ao candidato. Tema é o assunto sobre o qual você vai falar. É o tema que a banca fornece a você na hora da sua prova. Você olha assim para a prova de redação. Aí você pergunta, qual é o tema? Tema, a banca fornece. Tese é o seu posicionamento em relação ao tema. É o direcionamento, é o recorte que você vai dar ao tema. No passado, bem lá no passado, os temas de redação eram bem genéricos. Fale sobre o amor, fale sobre o casamento, fale sobre a religião. Eram temas bem genéricos e certamente você deve se lembrar aí de temas desse tipo lá na escola. Fale sobre X, Y, Z. Hoje, nas provas de concursos, isso não pode mais acontecer. Os temas não são mais genéricos, até porque, se eles fossem muito genéricos, as redações, imaginem só a variedade de composições, a variedade de respostas que os alunos produziriam. Um tema tão genérico permite vários posicionamentos bem distintos, bem diferentes até. Por exemplo, se dissessem, isso não acontece mais, mas se dissessem assim para você num concurso de alto nível, fale sobre o amor, imagine um tema como esse. Cada um ia falar o que bem quisesse. Não é o que acontece hoje. Hoje os temas, eles são bem direcionados. Repito, são concursos monstruosos, né, com muitos inscritos, e isso, inclusive, um tema mais específico, mais recortado, definido, mais particular, isso facilita a vida do corretor. Não, os corretores já sabem mais ou menos as redações como virão. E as redações que os corretores recebem, quando os temas são mais específicos, elas são muito parecidas. Imagine-se na posição de um professor que corrige redação. Não é muito mais fácil ele corrigir redações parecidas do que ele corrigir redações, cada uma falando de um ponto de vista diferente? Por que eu estou dizendo isso aqui para você no início desse vídeo? É que o tema que a banca vai dar a você no dia da sua prova de redação é um tema tão direcionado já para o que ela quer que você fale, que a sensação que você tem é de, caramba, então eu vou ter que escrever mais ou menos dentro do que ela já está ali delineando, eu não sou livre assim para escrever sobre o que eu quiser? Não é. Você não vai ter essa liberdade de criar um posicionamento muito louco, muito mirabolante sobre o tema. Não vai. A minha garrafinha aqui aparecendo. Você não vai ter. Entendeu? Por quê? Porque o tema já estará direcionado. As bancas já colocam dessa forma. Repito, até para facilitar a correção dos professores. Tema é o que a banca fornece, é o assunto, portanto, da sua redação. E a tese é a sua tomada de posição, que vai ser muito simples. Eu trouxe aqui para você neste vídeo, então, de uma maneira prática, a diferença entre tema e tese e vou ensinar a você a formular uma tese a partir do tema que a banca fornecer. Tema, então, é o assunto, é uma questão relacionada a uma determinada esfera da sociedade, país, mundo, etc. Tema é o que a banca dá ao candidato. Tese é o posicionamento do autor, ou seja, seu posicionamento, posicionamento do aluno, né? Tomada de posição do autor, do aluno, em relação ao tema. Em um texto padrão, a tese costuma ser apresentada no primeiro parágrafo. Por que a tese costuma ser apresentada no primeiro parágrafo? Porque o primeiro parágrafo é a introdução da redação. É a introdução. Então, a tese vem no primeiro parágrafo. A tese se caracteriza pela presença de um modalizador. E o que é modalizador? Modalizador é uma expressão que indica a opinião do autor. E o que são modalizadores, Dri? Será que nós teríamos uma lista de modalizadores que pudéssemos acessar? Né? Agora eu vou usar esse, depois eu vou usar o outro. Há uma lista determinada ali, pré-definida? Não, não há. Mas aqui, ao longo dos exemplos, da demonstração dos exemplos, você vai se acostumar a identificar. O primeiro passo é saber identificar um modalizador. Esse é o primeiro passo que eu quero aqui agora. Você tem que saber o que é um modalizador. E aí, com o tempo,
você vai se acostumando com eles, achar ali modalizadores, e você já vai começar a internalizá-los para o seu próprio texto. Lembrando que redação, a gente não cria nada, a gente copia. Entenda que você não vai ser criador de nenhum método de escrita, né? Não entre em desespero assim, nossa, eu não sei. Não, você não tem que saber, você vai copiar coisas boas, que eu vou trazer aqui para você ao longo dos nossos encontros. Então aqui eu já vou te mostrar alguns modalizadores que você, quando você for escrever, você já vai olhar para o seu material, eu estou precisando de um modalizador. Você vai lá e vai usar os modalizadores que eu vou já aqui demonstrar para você, entendeu? Quando você for escrever, você já sabe. Por isso que é importante você já ir aí ao longo das nossas aulas, você já ir anotando tudo no seu PDF, porque quando você for escrever, produzir a sua primeira redação, você já vai olhar para esse PDF e falar assim, eu preciso de um modalizador. Espera aí que eu vou lá na aula da Adri, que ela falou de tema e tese e modalizadores. Pronto, vou usar esse modalizador aqui, tá bom? Então, modalizadores são palavras que indicam a opinião do autor. Modalizador pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser um verbo. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Agora, eu trago para você os 4 mandamentos para uma boa tese. 4 mandamentos. Então, entenda que a tese é a reescritura do tema. Você vai pegar o tema e vai se posicionar em relação a ele. Vai reescrevê-lo e inserir um modalizador. Quais são os 4 mandamentos, então, para que a tese seja boa? O que é tese e o que eu preciso ter na minha tese? A tese contém um modalizador, ou seja, a tese não pode ser um fato. Ela não pode ser um fato. Ela é uma opinião. Por isso que ela tem que ter um modalizador, porque ela é a sua opinião, ela é o seu ponto de vista. A tese é uma frase verbal, ou seja, tem que ter verbo. Ela não pode ser uma frase nominal. Entenda a diferença entre frase verbal, que é aquela que tem verbo, e frase nominal. A frase nominal é aquela cujo núcleo é um nome. A frase verbal é aquela que tem verbo. Então, por exemplo, tese é uma frase que não pode ser nada do tipo título. Título, que você já sabe, você não precisa... A sua redação não precisa de título, tá? Só vai precisar de título se a banca disser. Dê um título à sua redação. As provas de concursos hoje normalmente não pedem título. Título é que seria uma frase nominal. Por exemplo, um título. A liberdade de comunicação. A importância da liberdade de comunicação. Isso é uma frase nominal, ela não tem verbo. A importância da liberdade de comunicação. Isso é uma frase nominal. Isso não pode ser uma tese, isso é um título. Seria um título, por exemplo, se você tivesse que dar um título à sua redação. A importância da liberdade de comunicação. Tese não, tese tem que ter verbo. A liberdade de comunicação é muito importante para o exercício de uma cidadania. Isso é uma tese, ela tem que ter verbo. Verbo, qualquer verbo. Então, quando eu digo a importância da liberdade de comunicação ou a liberdade de comunicação é muito importante, a liberdade de comunicação é importante, isso já é uma frase verbal, ela tem um verbo ser. Então, a tese tem que ter, é uma frase que tem que ter um verbo, não pode ser uma frase, um título, tá bom? A tese deve estar dentro de um único período, então é isso que você vai aprender agora neste vídeo. A tese, ela estará dentro do seu período sintático. Período é o quê? É o que vai da letra maiúscula ao ponto. Então, você vai formular a tese dentro de um único período. E aí, você vai pegar esse período e colocar na sua introdução. Sua introdução, ela vai ter esse período que vai ser a tese. É uma frase que vai da letra maiúscula ao ponto. Por isso, período sintático. E a tese deve ser breve e objetiva, ou seja, você não tem que ficar se explicando na tese. Você vai colocar a frase ali, e não tem que explicar, não tem que trazer exemplo, isso fica para depois, para o desenvolvimento do texto. Por isso que se diz que ela deve ser breve e objetiva.